Muito bem, você que assistiu a aula anterior, né, sobre Gênesis, agora eu vou continuando aí com a segunda parte dessa aula, né, a qual nós vamos explicar mais sobre Gênesis. Você que está conosco, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, tá certo? E ativa o sininho para não perder notificações, tá certo? E nós vamos continuar aí o estudo com o pastor Valdir Lavareda. Vamos então para o estudo, vamos lá, gente? Disso que você vê os esqueletos, a gente tem assim, tem uma prova concreta sobre os animais gigantes que existiam na Terra. Existiram, sim, na Bíblia ela nos declara claramente que existiam esses animais, porque eram bestas feras. Os dinossauros aqui, ó, é taxado como bestas feras da Terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da Terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Legal. Agora, nesse mesmo dia quinto aqui, no quinto mil ano nosso, mas o quinto dia de Deus, Deus então resolveu fazer o homem. Mas veja que este homem aqui, amados, este primeiro homem aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, esse primeiro homem aqui, Deus chamou todo o corpo celestial dos céus. Veja, ele disse Deus, aí Deus chamou Jesus, né, que estava em espírito ao lado dele, chamou o Espírito Santo, chamou o corpo celestial, os anjos, querubins, serafins, e assim por diante, todos os anjos, né? Porque ele não ia fazer só um homem, Deus não ia fazer só o homem, então ele pediu que todos ajudassem. Talvez até podemos imaginar assim, né? Porque um é preto, outro é loiro, outro é japonês, outro é branco, outro é amarelo, cada um fez de acordo com o seu gosto, né? Então cada um daqueles corpos celestial, em milhares, né? Então ajudando ali a Deus a fazer o homem. Então disse aqui, ele disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Tá certo? Então Deus criou macho e fêmea, Deus criou o homem e a mulher, correto? E Deus os abençoou, Deus ainda abençoou os homens que Deus tinha criado. Esses foram os primeiros homens que Deus criou. Porque aí se multiplicaram na terra, né? Já você vai entender o porquê do primeiro homem. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, ele disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Espera aí. Mas e Adão e Eva lá? Adão e Eva? Então nós vamos chegar lá, calma, vamos chegar lá. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitá-la, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus, no quinto dia aqui, Deus e todo o corpo celeste, né, fizeram o homem à sua imagem. Ou seja, o homem foi feito, né? Ó, o homem foi feito. Esse aqui é o homem, amado. Preste atenção, é o homem. O homem foi feito. Eu posso adiantar para você que aqui eles são o homem, feito por Deus. Lá, quando chega em Adão e Eva, é diferente. Porque Adão e Eva foi formado por Deus. Só Deus, não teve mais ninguém junto ali para formar aquele homem, né? Formou Deus, Adão do pó da terra. Nós vamos chegar. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Certo? Aqui terminou o dia sexto. Assim, no sexto dia, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram terminados.
ou acabado. E havendo Deus acabado o dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí no sétimo dia de Deus, no sétimo dia de descanso de Deus, que seria 7.000 anos para nós, ele resolveu então descansar, porque ele já tinha feito toda a terra, construído toda a terra, tinha feito todo o homem, né? Segundo a sua imagem, né? Segundo a imagem dos anjos, segundo a imagem, ele fez segundo a imagem de todos os corpos celestiais, né? Então, se Deus tivesse feito segundo a imagem só dele, sairiam todos iguais. Não ia ter preto, nem japonês, nem alemão, nem amarelo, nem branco, ia ser todos iguais. Mas Deus falou assim, ó, cada um faz um aí de acordo com a imagem de você, né? Digamos assim. Então, imagino eu que tinha vários segmentos de cores nos céus, né? Então, bom, continuando. Isso é apenas uma conjectura, amados, é uma conjectura. A Bíblia nos dá direito a conjecturar. Então, no sétimo dia de Deus, no descanso de Deus, Deus então resolve fazer o quê? Ele resolve então formar um local separado. Ele já tinha feito o homem lá atrás, né? E fez Deus, e fez o homem a sua imagem, mas façamos o homem a nossa imagem, né? E foi feito todos aqueles homens segundo a imagem de todos os corpos celestiais que havia com Deus. Mas aqui, só que ele era o homem, né? O homem, Deus fez o homem para ele multiplicar na terra. Deus não disse assim, ó, vocês vão me adorar. Até então, aquele povo estava vivendo ali na terra, mas não prestava adoração a ninguém, nem a Deus nem a ninguém, porque eles não tinham conhecimento das coisas de Deus, né? Eles foram criados, mas não tinham conhecimento. Voltando então ao jardim do Éden. Então Deus resolveu fazer a formação do jardim do Éden. Ele falou, eu já criei o homem lá, a nossa imagem, mas eu queria ter um homem para me adorar. Não tem nenhum desses homens para me adorar. Eu queria ter um homem especial para me adorar. Então, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E todas as plantas do campo que ainda não estavam na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então Deus resolve aqui formar o homem. Veja que é uma diferença, amados. Aqui você vai ver que não tem o corpo celestial junto com Deus. Aqui só está o Senhor, nosso Deus. Então, só está o Pai, o nosso Deus, né? Porque na Bíblia, quando fala de Senhor, está falando de Jesus. Quando fala de Pai, fala de Deus, né? E quando fala do Espírito Santo, é o Espírito Santo mesmo. E formou o Senhor Deus, que aqui também fala de Senhor, né? Fala que Senhor Deus ou Pai, né? Deus, ele tem o título de Senhor, Deus ou Pai. E Jesus tem o título de Senhor também, em algumas partes da Bíblia, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja, aqui Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Espera aí, mas e aqueles homens lá atrás? E aqueles primeiros homens que Deus fez? Já tínhamos multiplicado a terra, mas já tinha passado 7.000 anos. Já havia milhares de homens na terra, né? Faça uma base aí, em 1.000 anos, quantas pessoas não nascem? Então, aproximadamente 1.000 anos ali, já tinham se multiplicado tanta gente na terra, já estava lotada a terra. O homem já tinha se espalhado pela terra. Mas Deus, ele queria fazer o homem para que o adorasse, que fosse diferente daqueles que estavam na terra, para o adorar. Então Deus falou, tudo bem, e formou o Senhor Deus o homem, que é o Adão, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou